Olá, eu me chamo Andressa Valéria Varela Santos, sou aluna da graduação em Letras e Espanhol na UFPA. E o trabalho que eu vou apresentar, ele está vinculado ao projeto de pesquisa na Harris, né? É um trabalho que foi feito em parceria com a professora Tânia Sarmento Pantoja, e é sobre a presença do testemunho na literatura indígena, Davi Copenaua e Daniel Munduruku, e o paradigma do testemunho. Então, a gente apresenta nesse trabalho a nossa pesquisa, que faz parte do movimento indigenista. Ela é de caráter bibliográfico e se dá no âmbito da literatura comparada. A gente vai estar usando como base teórica os seguintes autores: a Inês Cecília Luque, o Marcelo Guimão Silva e a Valéria de Marco. E a gente vai estar falando dos livros A Queda do Céu, Palavras de Xamã e Yanomami, do Davi Copenaua e do Bruce Albert, e do livro Meu Avô Apolinário, O Mergulho no Rio da Minha Memória, do Daniel Munduruku. Os objetivos do trabalho são verificar as transformações e alternativas em relação ao formato do testemunho na produção indigenista no Brasil. Verificar as possíveis relações entre a produção escrita de autoria indígena e as formas de testemunho. E verificar as mudanças e alternativas em relação ao formato do testemunho nessa mesma produção no Brasil. Então a gente começa aqui em Ser Indígena em A Queda do Céu e Meu Avô Apolinário. No livro A Queda do Céu, do Copenaua, fica bem evidente que é um testemunho romanceado, onde o xamã Yanomami, ele vive uma aldeia e ele se utiliza de um recurso do homem branco urbano, né? Para validar o seu discurso e para fazer com que esse discurso ele chegue em locais que antes ele não podia entrar. O livro ele foi escrito, na verdade, pelo Bruce Albert, que é um antropólogo, e ele que recolhe o relato do xamã e líder da aldeia indígena. E, além disso, ele reelabora como produção escrita. E o livro da Queda do Céu, ele se dá sobre a infância do Copenaua, né? Ele perpassa pela adolescência até chegar à fase adulta e as tomadas de decisões que levaram ele a se tornar um grande xamã da sua tribo. Além dos conflitos que ocorrem desde a infância até a fase adulta dele, os conflitos com o homem branco, as doenças levadas pelo homem branco, as diferenças religiosas, né, culturais e religiosas da aldeia, as frequentes invasões do homem branco, o desmatamento, as queimadas, a questão do garimpo também e o descaso, né, dos governantes para com o indígena Yanomami. O livro da Queda do Céu, ele é bem diferente do livro do Daniel Munduruku, né? Ele foi feito num processo diferente,
Porque em meu avô Apolinário, Munduruku, ele é assumidamente um indígena desaldeado, que já é bem diferente, enquanto o Copenaua, ele tem essa ligação forte com a natureza, essa ligação porque ser xamã, além da crença, além das questões religiosas, tem também uma forte ligação com a natureza, com a forma de vida deles, né? E o Munduruku, não, ele é assumidamente um indígena desaldeado, que cresceu e estudou na capital do Pará, mas ele manteve durante a sua infância contatos contínuos com a sua comunidade de origem, que ela está localizada no interior do estado do Pará, sendo o índio letrado, ele já não precisa de um mediador para editar e organizar ou reelaborar o seu discurso, né? Através da escrita totalmente autônoma, ele faz para sua produção a memória individual e coletiva relacionada à forma de vida comunitária em sua comunidade, sem deixar de registrar sua condição de indígena desaldeado, o que é sem dúvida fundamental para a gente poder entender as especificidades dessas duas relações. Passando então para duas formas testemunhais, né, nos dois livros, em A Queda do Céu e em Meu Avô Apolinário, a gente trabalhou as teorias do Seligman Silva, da Valéria de Marco e da Inoue Luque, né? O Seligman Silva, ele vai fazer a diferenciação dentro da teoria do testemunho, que o testemunho está dividido em duas formas, as eugnes e o testemunho. E a Zeugnis, ela está intimamente ligada com o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Em particular, as situações de catástrofe das narrativas da Shoah e todas as situações traumáticas sofridas pelos sobreviventes da Alemanha nazista. O testemunho, ele vai se configurar a partir do formato da confissão, e é narrada pelo sujeito que viu ou ouviu, né, a partir das suas experiências vividas, atrelando o conceito das ditaduras e os conflitos vividos também por indígenas e outras comunidades marginalizadas na América Latina. Partindo então para Valéria de Marco, a gente pegamos o artigo dela, A Literatura do Testemunho e a Violência de Estado, onde ela delimita o testemunho na América Latina, ao estabelecer que o perfil do narrador não é mais o intelectual que transita nos espaços de produção de conhecimento, mas o narrador que se legitima por ser representante de uma classe, uma comunidade ou de um segmento social amplo e oprimido. Soma-se a ele um outro narrador, o narrador de ofício, o letrado, que é geralmente um sociólogo ou antropólogo, e tem um importante papel de recolher a voz do oprimido marginalizado, produzindo fielmente o seu discurso, né? Que é o que podemos observar justamente em A Queda do Céu, do Copenaua, onde o Copenaua, ele é o indígena que ele representa, porque ele vai além da comunidade dele, ele não representa só os Yanomamis, ele representa outras comunidades também. Mas ele representa o segmento indígena, porém ele não tem voz. Então, para se fazer essa voz, foi preciso ele se associar ao Bruce Albert, para que o Bruce Albert pudesse ser
esse narrador de ofício, né? O letrado que vai organizar em palavras, em texto, os relatos do Copenau. Passando então para Luke, a gente pode observar, diferentemente da teoria anterior, que a gente pode observar outros aspectos que compõem o testemunho, né? Então, ela fala que a historicidade dos relatos não descansa sobre os fatos do referente, mas nos padrões de inteligibilidade de poder e política utilizados pelos narradores, né, para reconstruir o passado. Então, ela trata no material dela ela trata esse material como um pseudo-testemunho, que é onde vai se encaixar o livro do Meu Avô Apolinário. Por ele também estar embasado no jogo entre a veracidade e a ficcionalidade, entre a biografia e a história. A gente pode observar, né, que o autor ele se vale das suas memórias e a sua própria versão do passado. Ou seja, ele faz uma versão baseada em acontecimentos legítimos, mas sem deixar de lado o caráter criativo e literalizante, né? Ele recria literalmente uma expectativa vivida que é sua ou que é de outra pessoa. Na formulação desse tipo de narrativa, o discurso autobiográfico corresponde, segundo a Luke, ao do discurso memorialístico, que, em situações alvo das recordações, constitui o eixo da construção de uma história local. Então, passamos para os resultados e podemos observar que as duas obras, né, elas têm distintas narrativas e essas duas narrativas, elas agregam matérias totalmente tradicionais pertencentes ao corpo testemunial latino-americano. E as duas narrativas elas também se encaixam em paradigmas testemuniais distintos. E chegamos finalmente à conclusão. E a pesquisa realizada, ela pretende estabelecer, através de estudos de referência, algumas diretrizes conceituais provenientes da teoria do testemunho, especialmente aquelas relacionadas ao paradigma da forma, e analisar as diferentes configurações que os paradigmas do testemunho latino-americano eles assumem, particularmente em duas narrativas pertencentes ao corpus da literatura indígena no Brasil. Então, ao narrar a sua formação como xamã e a sua militância política a favor dos povos originários, o Copenaua, ele narra a sua história desde a infância, suas vivências, as suas crenças, as suas expectativas, as experiências pelas quais ele passou, e ao fazer isso ele narra também a sua perda e o seu luto, que são consequências das violações que foram dirigidas à sua comunidade. E já no Meu Avô Apolinário, ainda que seja uma narrativa mais calcada na redescoberta da comunidade originária, e mediada pela memória da infância, o que traz mais leveza, que acaba trazendo um pouquinho mais de leveza para o conteúdo, o Meu Avô Apolinário, ele ainda continua com uma questão, as questões identitárias muito fortes. E, portanto, mesmo seguindo paradigmas diferentes e demandas temáticas até certo ponto diferentes, ambas as narrativas não deixam de apresentar matérias e códigos tradicionalmente pertencentes ao corpora testemunhais latino-americano. Essas são as nossas referências.
e os nossos agradecimentos. Muito obrigada.